Estamos online já, vamos chamar o pessoal aí para participar conosco. Estamos online já, vamos boa noite quem está chegando. Compartilhar e já começamos já. Seja bem-vindo quem está chegando aí. Seja bem-vindo. Já vamos começar o culto. Hoje nós vamos estudar o Salmo 119, versículo 60. Não perco, é muito bom, é muito bom. Nós vamos aprender bastante coisa com o salmista, né? Com o que o salmista falou. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então fiquem aí participando conosco. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. E assim nós podemos só chamar alguém. Vamos dar 2 minutinhos. 2 minutinhos aí só para o pessoal entrar. E aí a gente já começa. Sejam bem-vindos todos que já estão chegando. Convide os seus amigos, convide as pessoas que estão junto com vocês. Para que assim a gente possa ter mais abrangência nessa live. Sejam todos bem-vindos aí. Se quiserem dando um oi aí, para a gente ir falando quem está entrando, e aí a gente vai dizendo aí. Sejam bem-vindos todos. Seja o Machado ali, o nome ali, e já ia falar. Ó, a Luana e o Davi que entraram ali? Não vi. Eu acho que é, né? Eu não consigo, eu vejo a fotinho, mas não consigo decifrar. Por isso que eu digo, se vocês quiserem dar um oi aí, daí a gente sabe quem é, né? É legal dizer um oi, porque às vezes não aparece. A mãe já tá, seja bem-vinda. Só vou dar mais um minutinho. Também não aparece para mim. Mais um minutinho a gente já começa já. Só esperando o pessoal entrar aí. A Alcione e a Rosa lá, a foto. Ah, tá, agora eu vi. Sejam bem-vindos, Alcione e Rosa aí. Boa noite. A mãe, o Alcione, a Rosa, a Dilce, tem mais pessoas, mas não deram boa noite, a Marli, seja bem-vinda, que deu boa noite agora, por isso que é bom dar boa noite, daí a gente consegue ver. Lembrando, a live é interativa, vocês podem fazer perguntas, se caso vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem fazer pergunta, se quiserem comentar, fazer qualquer tipo de comentário, sejam bem-vindos. Comente, que a Dilce está aqui do meu lado, a Cássia também está. Aí a gente vai, vocês leem, eles vão ler e assim a gente vai comentar a respeito do que vocês falarem. Então não esqueçam, é interativa, tá? Sejam bem-vindos todos que estão chegando e vamos começar. Vou deixar mais um minutinho só para quem chegar, pode dar boa noite a quem está chegando e aí a gente começa. Mais um minutinho a gente já começa, tá, gente? Bem, dá para ir começando, né? Que a gente vai começando aqui. Eu leio em várias traduções, então a gente começa. Salmo 119, versículo 60. Vamos chegando no versículo 60, que disse para nós o seguinte. Deixa eu só dar uma limpadinha no óculos, que tem uma sujeirinha bem na frente do olho, eu não consigo enxergar ali. A mãe deu oi ali, cara. Então, diz para nós o seguinte, Salmo 119, versículo 60, diz assim, ó, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração na tua presença, te agradecendo por esses momentos, te agradecendo, Senhor, pela tua palavra que tu deixou, para que nós possamos ler e entender, que nós possamos colocar ela em prática no nosso viver, fazer a tua vontade todos os dias de nossa vida e que possamos fazer com que essa palavra, principalmente, entre em nossos corações, que nós possamos nos apressar e não hesitar, Senhor, e sempre obedecer os teus mandamentos. Obrigado por tudo, eu te agradeço, abençoa o culto dessa noite,
que essas palavras venham de encontro, não à necessidade do nosso coração, mas venha de encontro da forma qual nós precisamos entender para assim nós colocar ela em prática no nosso viver. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Na versão original, o mais perto que fica é na versão ARC, que diz assim: apressei-me e não me detive de observar os teus mandamentos. Em hebraico, vamos tentar falar em hebraico, como toda semana eu tenho tentado falar, diz assim, ó: Hasti velo itamanaet lismor minostecan. Isso é isso mais ou menos que ela quer dizer. Apressei-me e não me detive de observar os teus mandamentos. Na versão, na Almeida Revista e Atualizada, diz: apresso-me e não me detenho, eu guardo os teus mandamentos. Na Almeida século 21 diz: apresso-me e obedecerei os teus mandamentos. Na nova versão transformadora diz: eu me apressei e sem demora obedecerei os teus mandamentos. Na tradução brasileira, dei-me pressa e não me demorei em observar os teus mandamentos. É mais ou menos quase toda a mesma coisa, né? E na NBV, ao qual nós temos lido toda semana, quando se trata de cumprir os teus mandamentos, eu não tenho tempo a perder. Gente, essa tradução é maravilhosa. Quando se trata de cumprir os teus mandamentos, eu não tenho tempo a perder. Na versão fácil de ler, assim, ó: sem perder tempo, me apresso em ser obediente aos teus mandamentos. Já pensou se nós conseguíssemos, nessas duas versões aqui, eu acho que é o jeito mais, o melhor jeito que para ter entendimento, melhor o que a palavra quer dizer para nós, exatamente isso aí, ó. Sem perder tempo, eu me apresso em ser obediente aos teus mandamentos. Será que isso tem sido uma realidade no nosso viver? Será que nós temos nos apressado em servir ao Senhor? Será que nós temos nos apressado a fazer a vontade de Deus? Ou, como eu canso de dizer, todas as semanas eu fico falando, tanto no domingo quanto na quarta-feira, que nós falamos que nós temos a ideia de que nós servimos a Deus, nós temos o pensamento de servir a Deus, mas na realidade nós estamos mais preocupados em satisfazer os nossos desejos, mais interessados em satisfazer as coisas que a família quer do que as coisas que Deus quer. Será que a gente, por exemplo, quando nós vamos fazer um vestibular, nós passamos vários anos de nossa vida estudando. Depois nós fizemos um ano de cursinho, ou um intensivo ali de 6 meses, 3 meses, e nós nos dedicamos com todo o afinco para conseguir passar naquilo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, ou, por exemplo, eu preciso emagrecer, nós agimos com todo afinco, fizemos exercícios físicos, diminuímos a nossa comida, ou seja, aquelas coisas que nós desejamos fazer, que nós queremos fazer, nós nos dedicamos para que aquilo seja transformado na nossa vida. E por que isso não acontece também com a palavra de Deus? Por que quando nós dizemos que nós amamos a Deus, quando nós dizemos que nós colocamos Deus em primeiro lugar na vida da gente, na realidade, Ele não está em primeiro lugar? Porque só falamos com Deus quando nós estamos necessitados e aflitos, quando nós estamos precisando, quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Aí nós vamos para o joelho, nós vamos para o nosso quarto e oramos para Deus e clamamos para Ele, para que Ele nos ajude no momento de tribulação, no momento de necessidade. Mas no momento que as coisas estão boas, nós não estamos nem aí para Deus. Então, será que de verdade nós temos nos apressado, como diz esse versículo, em colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida? Será que nós estamos interessados em obedecer à vontade de Deus e colocar os mandamentos de Deus em primeiro lugar na vida da gente? Ele está declarando aqui que ele declara uma prontidão para o cumprimento dos mandamentos. Ele diz que vai se dedicar para que aquilo aconteça na vida dele. É isso que nós temos feito no nosso viver.
Nós temos dedicado a nossa vida em cumprir a vontade de Deus? Sabe, não é os 10 mandamentos ali, eu não estou falando dos 10 mandamentos de não matar, não roubar, não furtar, não tomar o santo nome de Deus em vão. Não estou falando dos 10 mandamentos, não, de forma alguma. De forma alguma eu estou falando isso. Mas, e se nesses 10 mandamentos nós caímos ainda, se vocês voltarem atrás e pegarem o estudo que nós fizemos aqui do Sermão do Monte, quando fala a respeito dos mandamentos, que a palavra, que ele diz, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, que qualquer um que falar mal do seu irmão está matando a seu irmão. Ou seja, nós dizemos que nós amamos Deus e estamos falando mal das pessoas que estão na nossa volta, ou seja, nós estamos matando as outras pessoas. Então nem os 10 mandamentos nós não estamos cumprindo, quando no momento que nós falamos mal de alguém, a palavra de Deus diz para nós, se tu chama teu irmão de estúpido, se tu chama teu irmão de idiota, tu está colocando maldição sobre a vida dele. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Sabe, eu quero dizer para vocês que eu vejo, olha gente, infelizmente isso me entristece quando eu vejo, quando a gente está vendo nas mídias sociais. Aí tem um cara que defende o Lula lá. Lula lá agora, viu? O cara defende o Lula na rede social. Aí tem os cristãos que chamam o cara de imbecil, chamam os cristãos que chamam esse rapaz que defende o Lula de burro, disso, de aquilo, de aquele outro. Isso nós estamos falando na mídia social, onde todo mundo está vendo. Ou seja, eu não estou falando do Lula, vamos falar do Bolsonaro, aquela pessoa que fala do Bolsonaro, aí vem o outro de trás e diz, porque tu é um retardado mental, e as pessoas começam a se agredir verbalmente por causa de uma pessoa que eles nem sabem quem é, e ofendendo pessoas que ele não tem nem ideia de quem seja. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que amar o nosso próximo. Gente, isso é vergonhoso. Eu vi uma vez um cara que botou um vídeo na internet de um rapaz que parou o carro e botou um cachorro fora. Aí as pessoas entraram nesse vídeo, comentaram nesse vídeo, porque esse cara tem que pegar ele, quebrar ele a pau, tem que matar ele a pau. Aí o cara errou em colocar um animal fora, e aí os seres humanos estão mandando matar o ser humano por causa que ele fez uma coisa errada. E aí a gente diz que nós temos, que nós somos cristãos, nós dizemos que nós somos imitadores de Cristo, e nós não conseguimos nem perdoar uma pessoa. Uma pessoa que fala alguma coisa de nós, nós condenamos ela. Uma pessoa que faz alguma coisa errada, errada aos nossos olhos. Uma pessoa que faz uma coisa errada aos nossos olhos, nós condenamos essas pessoas. E é isso que a palavra de Deus manda para nós. Será que é isso que diz aqui? Quando trata de cumprir os teus mandamentos, eu não tenho tempo a perder. Nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus fazendo isso? Será que nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, passando por uma pessoa na rua com necessidade, com fome, e a gente não dando de comer para essa pessoa? Será que nós estamos cumprindo? Eu não estou falando aqui que agora, esses dias eu vi ali num vídeo o rapaz falando que Jesus Cristo era comunista, que ele ajudava todas as pessoas. Não, Jesus Cristo não era comunista, ele nunca pregou igualdade temporal, ele nunca pregou que nós temos que ser igual aqui na terra. Não, ele sempre pregou a respeito do reino dos céus. Ele sempre pregou de uma coisa espiritual. Isso nós falamos na semana passada. Nós não vivemos na temporalidade, nós não somos desse mundo, nós vivemos uma outra vida. Agora, se o nosso irmão está passando necessidade financeira, por que nós não estamos ajudando a pessoa se nós temos condição? Se ele está passando necessidade e nós estamos com 1 quilo de arroz, por que nós vamos engordar comendo e vamos deixar essa pessoa passando fome? Isso é cristandade? Não, não é. Mas não é só isso que é a cristandade é nós ajudar a pessoa na necessidade e principalmente andar com ela nos caminhos de Cristo, ensinar ela nos caminhos de Cristo, fazer a vontade, correr para fazer a vontade de Deus
manifesta na vida da gente, e não só na gente, mas que assim as pessoas possam ver em nós que nós somos verdadeiros cristãos e queiram continuar a nós, ser igual a nós, desculpa. Esse versículo ele está muito interligado com o versículo anterior. A semana passada, quando eu estava terminando o versículo, eu gostaria que tivesse mais tempo para a gente conseguir emendar, mas não tinha como emendar, porque nós ficamos 1 hora falando, até passamos de 1 hora semana passada falando a respeito do 59, mas aqui nós estamos vendo que o salmista está falando que ele é diligente e demonstra zelo na palavra de Deus. Como eu falei, ela continua o verso 59, e aí eu quero falar alguns pontos a respeito na realidade não é só do 59, é que esse conjunto, essa oitava, do versículo 47 até o versículo, essa oitava, ela é muito grudada uma na outra. Então eu quero falar sobre alguns pontos para a gente relembrar o que foi falado e para nós entrar exatamente como é que tem que ser, o que essa palavra aqui quer dizer para nós. Primeiro nós estamos vendo que nós vemos que o salmista no verso 59 ele diz que ele pensou nos métodos, ele ponderou profundamente sobre ele olhou para a palavra de Deus e ponderou sobre essa palavra, ele olhou o que essa palavra disse. Lembra que a semana passada eu falei a respeito do bordado, que quando a gente a bordadeira, ela passa o fio por cima e aí ela vira o tecido e passa o fio por baixo, e vira o tecido e passa o fio por cima, para não errar, para ser o ponto preciso, o ponto certinho. E quando ele tá falando a respeito, no versículo 59, ele está falando isso: eu tenho um cuidado tão grande com a tua palavra que eu não deixo nada passar. Ele vira a vida dele de cabeça para baixo, ele olha todos os pontos e todos os aspectos das coisas que ele está fazendo, como ele está agindo. Sabe, se nós fizéssemos assim na nossa vida, da gente chegar no fim da tarde e em vez de sentar na frente da televisão para ver alguma coisa, nós sentássemos diante da palavra de Deus, que é o espelho da nossa vida, e nós começássemos a olhar. Olha, vê se eu acho que caiu. Não? Deu uma travadinha. Eu acho que deu uma caidinha no... Peraí que eu vou... Vê se... Aqui tá dizendo que tá normal. Não, aqui tá... foi no meu aqui que deu. Não caiu a internet? Dá um ok aí o pessoal que tá aí. Que aqui pra mim parecia que ela tinha dado uma caída. Mas eu acho que não, tá funcionando normal. Então vamos seguir viagem. Então, primeiro nós estamos vendo que o salmista olha, ele vira a vida dele de cabeça para baixo. Já pensou se nós fizéssemos isso? Disse que voltou, caiu. No final da tarde, a gente chegar e olhar para dentro de nós. Nós olhar para dentro de nós, não, nós olharmos para o nosso dia, o que nós fizemos certo e o que nós fizemos errado. Caiu, achei que tinha sido aqui. Não, ela deu uma travada aqui no meu aqui. Na câmera, deu uma travada na câmera. Mas está tudo em ordem, então tá bom, seguimos viagem aqui. Então assim, se no final da tarde nós olhássemos para o nosso dia e víssemos o que nós fizemos correto e o que nós fizemos errado, nós fizéssemos um refletir, sabe aquele que a gente faz todo no culto de ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós fizéssemos isso no final de todos os dias, para ver o que nós fizemos de certo e o que nós fizemos de errado. O que nós fizemos de certo continue assim amanhã, e o que nós fizemos de errado, que nós pudéssemos mudar. É isso que o salmista está falando para nós no versículo 59. E aí ele vê no resultado uma profunda convicção de que ele está completamente afastado dos caminhos de Deus. Completamente afastado do caminho da verdade. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é isso: quando a gente chega no final do dia, quando a gente chega, nós começamos a olhar para dentro de nós e nós vemos, ontem nós estávamos conversando aqui em casa e aí eu parafraseei, não sei quem é o rapaz que falou isso, mas ele dizia assim: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu encontro erros na minha vida. Não sei se foi Lutero ou se foi o Spurgeon que falou isso, mas essa é uma realidade na vida da gente.
Quanto mais nós olhamos para a Bíblia, quanto mais nós lemos a Bíblia, nós começamos a ver o quão errado nós somos. Isso diz para nós no capítulo 14 de Salmos, no capítulo 53 de Salmos, Romanos 8, diz para nós que não existe um homem que tenha condição de servir a Cristo. Diz para nós também em Miqueias 7 fala para nós também isso: pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um só que seja reto, o melhor deles é como um espinho, o pior é como espinhal. Então, gente, se nós olharmos para dentro da gente e refletir o quão errado nós somos, sabe que eu acho maravilhoso quando a gente vê na vida de Paulo, que Paulo diz que ele começa sendo um bom servo, daqui a pouco ele começa a dizer, cara, eu não sou um servo muito bom não, e lá no fim da vida ele diz, cara, eu sou o dos piores. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós entendemos que nós não somos nada e não temos condição de chegar à presença de Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais distantes nós reconhecemos que estamos dele. Mas ele, na sua infinita misericórdia, tem a misericórdia. Aí fala para nós em Lamentações 3, do versículo 22 em diante, que diz, as misericórdias de Deus, por isso nós não somos consumidos, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. A Josi botou assim, lendo a Bíblia, encontrei muitos erros, todos eles em mim, autor desconhecido. Autor desconhecido. Isso é maravilhoso. Eu lendo a Bíblia encontrei vários erros. E quando nós conseguimos chegar a esse ponto, a esse conhecimento, de que quando nós estamos lendo a Bíblia, se a Bíblia está se nós chegamos na igreja e saímos da igreja abençoados, nossa, o culto foi maravilhoso, o culto me abençoou, eu saí recarregado. Ou quando a gente lê a Bíblia assim, nossa, agora eu fiquei cheio, olha só, Deus me encheu. Gente, nós estamos lendo a Bíblia de forma errada, nós estamos indo numa igreja que não está falando a respeito do Evangelho, porque quando nós lemos a palavra de Deus, isso nos consome. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o quão errado nós somos, e aí, como o salmista diz, eu corro, eu me apresso, eu não posso perder tempo de cumprir a tua vontade, de colocar a minha vida de acordo com a tua vontade. Eu reconheço o quão errado eu sou, e aí eu quero mudar. É isso que fala no versículo 59. E aí ele chega no 60. Então esse foi o primeiro ponto que eu quis falar. O segundo ponto que eu quero falar, ele diz assim, eu voltei os meus pés aos teus testemunhos. Ou seja, ele pega a palavra de Deus e olha o que as pessoas fizeram dentro da palavra de Deus, e ali ele endireita a vida dele de acordo com os testemunhos da palavra de Deus. Sabe? Aí tu vai perguntar para mim, será que é certo eu fazer isso? Será que é certo eu fazer aquilo outro? É só tu olhar na palavra de Deus e ver o que é certo e o que é errado. Aí tu vai perguntar para mim, será que é certo eu ter uma mulher fora do meu casamento, eu ter um amante? Aí eu olho na Bíblia, lá na Bíblia, Davi teve essa situação, e teve um caso com uma mulher fora das que ele tinha. O que aconteceu com ele? O que ele sofreu? Tudo que aconteceu na vida dele por causa desse pecado. E aí nós olhamos a vida de José, que aí José, a mulher de Potifar, quis ter um caso com ele. Ele disse, como é que eu posso fazer tamanho mal ao meu Senhor e ao meu Deus? Aí eu pego esses testemunhos e coloco ele em prática. Eu volto meus pés. Sabe, o que eu falei a semana passada a respeito da gente voltar, da gente volver, da gente virar 180 graus. Estou indo para lá, eu viro 180 graus e viro completamente. Eu vou andar de volta, eu vou andar contra a maré, eu vou fazer a coisa correta. Eu vou voltar, eu não quero andar nesse caminho. Eu não quero andar no caminho do mundo, eu quero ser diferente. É isso que o salmista quer dizer para nós. Ele faz a descoberta, ele faz um check-up da vida dele, que eu disse, todos os dias ele olha lá e reflete, né? Ele examina a vida dele e vê o que tem de errada, e aí ele encontra dentro dessa introspecção que ele faz, ele encontra na vida dele que ele está dando um desprazer para Deus. Eu não posso continuar vivendo dessa forma, porque a alegria do Senhor não tem sido, a minha vida não tem sido alegria no Senhor.
O Senhor não tem se alegrado do meu viver. Se a gente olhar para a vida da gente, sinceramente, tu olhar para dentro de ti e dizer assim, cara, o que eu estou fazendo alegra a vida de Deus. O que eu estou fazendo, Jesus faria. Nos meus passos, será que Jesus andaria? Será que as coisas que eu falo, Jesus falaria? Será que as pessoas que eu tenho andado do lado, Jesus andaria? Nós falamos aqui, tempos atrás, Jesus andava com todos os tipos de pessoas. Sim, mas ele nunca foi influenciado pelas pessoas, mas ele era um influenciador. E nós temos sido o quê? Quando a gente anda junto com as pessoas, nós, ao invés de ser sal, nós temos sido arroz, ser influenciado pelas pessoas do mundo, ao invés de nós ser influenciadores das pessoas. Não é isso que o salmista diz para nós? E aí ele descobre que a vida dele é um desprazer para Deus, então ele abandona todos os maus caminhos. Eu não vou mais viver dessa forma, eu não quero mais fazer isso, eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu quero abandonar o meu caminho mau, eu quero abandonar as coisas que eu tenho feito errado. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que fazia fofoca não fofoca mais, aquele que mentia não mente mais. Será que é isso que nós temos feito? Será que, como um pastor, quando eu me converti, ele dizia lá, quando nós nos tornamos cristãos, até o cachorro tem que notar diferença na nossa vida. Será que nós temos sido diferente? Eu quero perguntar para ti, o teu esposo tem reconhecido diferença na tua vida por tu ser cristã? Ou tu é a mesma pessoa de antes de entrar para a igreja? O teu marido, a tua esposa tem visto diferença na tua vida? Os teus filhos, o teu pai reconhece tu como uma pessoa diferente? A tua mãe reconhece tu como uma pessoa diferente? O teu colega de serviço, a colega da escola? Ou será que nós somos, sabe aquela pessoa que um dia eu vi uma pessoa dizendo assim, olha só o fulano de tal lá perguntou a mim, tu é crente? Nem parece, olha que coisa horrível isso. A pessoa não parecer crente, tu não parece crente, porque tu vive igual aos outros, tu é igual às pessoas do mundo, tu fala as mesmas porcarias das pessoas do mundo, tu anda nos mesmos caminhos que as pessoas do mundo, tu faz as mesmas coisas que as pessoas do mundo. Se veste igual às pessoas do mundo. Gente, uma vez uma pessoa falou para mim que queria me vender uma coisa que ela tinha trazido do lugar que ela trabalhava. Daí eu perguntei para ela, mas tu ganhou lá da tua empresa? Não, eu peguei. Daí eu disse, mas tu roubou então? Não, eu não roubei porque eu trabalho lá, então eu tenho direito. Daí eu disse para ela, não, tu roubou, porque a partir do momento que tu pegou sem o dono da empresa saber ou sem o teu encarregado te autorizar, tu roubou. E outra coisa, não é porque tu trabalha no lugar que tu tem direito de pegar as coisas do lugar, porque se tu trabalha lá, tu ganha um salário para fazer o teu trabalho, tu não ganha lá, tu não tem direito de pegar as coisas de lá. E tem muita gente que confunde isso, acha que porque trabalha no lugar, ela tem direito, porque eles não me pagam um salário justo. Mas quando tu começou a trabalhar lá, tu aceitou aquele salário, então tu não pode reclamar. E fora isso também a gente olha antigamente, nós víamos as igrejas, por exemplo, a igreja que era mais forte, as igrejas que eram mais fortes, era Brasil para Cristo, era Assembleia de Deus, então as mulheres andavam de cabelo comprido, de saia. Tu olhava e tu enxergava visualmente uma diferença das pessoas no mundo, né? As pessoas que eram crentes e as pessoas que não eram crentes. E isso vai mudar alguma coisa? Não, de forma alguma. Sabe, não é o exterior, que a palavra de Deus diz para nós que não seja o vosso frisado, ela fala em Coríntios lá, né? Que a diferença não seja o frisado no cabelo, que a nossa diferença não seja as roupas. É lógico que nós temos que andar pudorosamente, não é isso, não é essa a palavra, né? Dentro do pudor, andar correto, não andar se mostrando. De acordo com o que a gente acredita.
Isso, nós temos que. Nós cremos que. Qual é que é o nosso maior valor? O nosso maior valor é o nosso espírito. Então, nós temos que usar. Não usar. Maquiagem, usar o cabelo comprido, não rapar as pernas, usar saia comprida que vai santificar ela, não de forma alguma. Então se ela... Não, tá, só deu uma travadinha, mas tá, continua. Mas aqui deu uma travadinha de novo, daqui a pouquinho ela vai dar uma travadinha, mas a gente segue. Então, não é isso que vai transformar nós em pessoas corretas. Mas o que transforma a gente em pessoa correta é nós viver o evangelho corretamente. Viver é ter ânsia em cumprir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que é o que diz para nós. É nós abandonar os caminhos maus. É nós tomar a palavra de Deus como guia na nossa vida. Sabe, é isso que nós temos que fazer. Eu ia trocar de rede aqui, mas não vou trocar de rede, que é capaz de dar uma travada de novo. Eu vou tocar assim, não sei o que está acontecendo aqui com a internet. Mas que seja o que é para ser. Então assim, nós temos que tomar a palavra de Deus como guia no nosso viver e assim nós fazer a vontade de Deus. Nós temos que iniciar na nossa vida a justiça de Deus, iniciar na nossa vida um caminho de justiça. Porque nós recebemos a salvação de Deus, e no momento que nós recebemos a salvação de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, nós colocamos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai tomar conta de nosso viver, e o nosso caminho vai deixar de ser a nossa vontade, mas vai ser o caminho de Cristo. É isso que nós temos que viver. Nós temos que viver conforme Cristo vivia, andar de acordo com a vontade de Deus, ansiar em fazer a vontade de Deus. É isso que o salmista quer dizer para nós aqui, quando ele diz: quando se trata de cumprir os teus mandamentos, eu não tenho tempo a perder, ou seja, eu não quero mais. Eu não quero mais viver conforme o mundo, eu quero transformar a minha vida. Eu reconheço Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu quero viver conforme Ele quer que eu viva. Eu quero fazer a vontade dEle. E aí nós entramos no terceiro ponto, que diz que nós temos que nos apressar para chegar a isso. É isso que fala no versículo 57. Ele diz que eu me apresso e não demoro. Eu quero que essa coisa seja implementada e implantada na minha vida de uma vez. Eu não quero deixar para amanhã. Sabe aquele negócio de assim, amanhã eu vou fazer isso. Não, eu quero agora, já de imediato. Eu não quero mudar de vida amanhã. Porque eu não sei se essa noite que a palavra de Deus diz para nós, ô louco, essa noite vão pedir a tua alma, de quem será? Se tu morrer agora, para onde tu vai? Será? Eu não estou falando por mérito, gente, pelo amor de Deus, que às vezes a gente acha assim, então a salvação é por mérito. Não, de forma alguma, a salvação é totalmente gratuita, é Cristo que nos deu a salvação. Mas no momento em que nós recebemos essa salvação gratuita, no momento que Cristo morreu na cruz do Calvário e transformou a minha vida, dali em diante eu tenho que fazer o que o salmista diz aqui: quando se trata de cumprir os teus mandamentos, eu me apresso. Eu não quero mais de forma alguma viver em pecado. Eu não quero mais de jeito nenhum errar. Eu não quero mais de jeito nenhum falar mal dos outros. Eu não quero mais de jeito nenhum me apropriar indevidamente de alguma coisa que não seja minha. Estou andando na rua, acho um maço com 10 mil reais. Aquele dinheiro não é meu. Eu não quero. Eu preciso esperar o dono daquele dinheiro e devolver para ele. Se tu deixar o dinheiro ali, o outro vai parar. Tu vai dizer para mim, mas se eu deixar ali, qualquer outro vai pegar. Bem, gente, se todo mundo fosse cristão, se todo mundo tivesse consciência, todo mundo passaria por aquele maço de dinheiro e não pegaria. E quando o dono viesse, acharia o dinheiro de volta. Tu não gostaria de, quando tu voltar, tu chegar lá e o dinheiro está lá? Gostaria, não gostaria? E por que tu pega quando o dinheiro é de outro? A palavra de Deus não diz para nós em Mateus 7,12, aquilo que tu quer que os outros façam para ti, faça para os outros, então faz. Mas é muito bonito, né? É muito bonito a gente falar poeticamente, que palavra maravilhosa. Se os outros fizerem para mim. Agora, eu não quero fazer para os outros, e infelizmente é isso que acontece.
A Josi falou aí. Quando entendemos o amor do Pai, nos constrangemos e isso nos leva a sentir devoradores. Devedores. Isso. Nos leva no sentido devedores. Aí corremos. Nos devoradores. Tô devorando tudo. Não, devorar a palavra de Deus, é isso, né? Obrigada, amor. Aí corremos do pecado e de tudo que nos afasta dele. Exatamente isso, gente. No momento que nós nos convertemos a Cristo, nós somos constrangidos. Nós não queremos, de forma alguma, nós queremos ser devedores para Deus. Nós não queremos, sabe, a palavra de Deus para nós assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então, jamais eu vou beber eu vou beber se eu estiver em erro. Então eu não vou beber porque eu estou em pecado? Não, eu vou parar de pecar para comer. É isso. Nós precisamos devedores e não devoradores. Exatamente isso, então, gente. Entende o que a gente deve fazer? Nós temos que correr do pecado e nos aproximar de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. E aqui ele diz para nós que eu me apressei e não demorei. Ele fez isso com a máxima velocidade. Ele não brincou com as convicções dele. Sabe quando nós somos convictos de alguma coisa, a gente não brinca com isso. Sabe, isso é certo, então isso é certo, eu não vou brincar. Eu quero que vocês entendam que existe dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte. Existe só dois caminhos. Sabe, eu já contei a história para vocês, né? Que tem uma historinha que tinha um muro que dividia o céu e o inferno. E aí tinha um monte de gente que andava em cima do muro. E o diabo atravessava para o outro lado e ia tentar as pessoas que estavam lá do lado do céu. E aí um cara perguntou assim: por que só tenta nós, não tenta aquelas pessoas que estão em cima do muro? Aí o diabo disse para ele: as pessoas que estão em cima do muro são minhas já. Eu não preciso mais. Então, nós temos que, não adianta nada a gente andar com o pé no mundo e um pé na igreja. Não vamos botar igreja, né? Porque a igreja, nós estamos fazendo um proselitismo, estamos querendo falar que a igreja salva. Não, a igreja não salva. Mas nós andamos com um pé no mundo e um pé nas coisas temporais e um pé nas coisas espirituais. Se tu andar assim, tu vai... Eu canso de dizer, gente, se tu acha... Sério, aqui, olha, todos vocês que estão ouvindo, se tu acha que tu fazendo as coisas, tu não fazendo as coisas erradas, tu vai para o inferno, gente, que tristeza, que tristeza. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer as coisas para Deus. Eu não deixo de fazer as coisas erradas porque eu tenho medo de ir para o inferno de forma alguma. Eu sou constrangido, como a Josi botou aqui, a não fazer as coisas erradas, porque se eu fizer as coisas erradas, eu me afasto de Deus. Isso é que me constrange. Isso, o princípio da sabedoria, a palavra de Deus diz para nós, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é nós ter horror à ideia, à possibilidade de nós nos afastar dele. E como é que nós nos afastamos dele? No momento em que nós não o obedecemos. Por isso que o salmista diz para nós, ele não brinca com as convicções dele. No momento que ele entendeu que a palavra de Deus é a salvação, a palavra de Deus é a salvação. Eu não quero mais nada que não seja a palavra de Deus. Eu não quero mais nada que ande nos caminhos, que não me leve para os caminhos de Deus. Eu quero andar de acordo com a vontade de Deus. Ele se prepara o mais rápido possível para andar nos caminhos reais, nos caminhos espirituais, e jamais, ele não quer se desviar de forma alguma. Nós vemos isso, tem o livro Peregrino ali, quando o rapaz está andando nos caminhos corretos, e durante aqueles caminhos tem várias pessoas que tentam levar ele para outros caminhos e mostrar: mas por aqui tu vai chegar, nós conseguimos como é que é para chegar mais rápido? Um atalho para te chegar lá. Nós não temos que ir por atalhos, nós temos que ir pela palavra de Deus, e a palavra de Deus que nos guia.
E todas as pessoas que tentam pegar esse atalho, elas vão para o inferno, porque elas não vão chegar. Por isso que a gente diz, não ouçam o que as pessoas... o Iago Martins diz, infelizmente hoje nós vemos homens que estão anestesiando as pessoas para ir para o inferno. Ou seja, não te preocupa, pode pecar, Deus te ama, Deus tem misericórdia de ti, Deus ama os pecadores, vem aqui, Deus quer tudo do jeito que tu tá. Não, Deus não quer tudo do jeito que tu tá, não. Ele vem, Ele te abraça quando tu ainda é pecador, é isso que a palavra de Deus diz. Ele nos amou de tal forma enquanto nós ainda estávamos caídos em delitos e pecados, mas Ele foi lá, abraçou. Mas ele abraçou a prostituta, Ele abraçou a adúltera, Sim, Ele fez tudo isso, e depois o que Ele disse para cada uma dessas pessoas? Vai e não peques mais. Te apressa em andar nos caminhos corretos. Faça a vontade de Deus, custe o que custar. Amém. Vai e vende tudo que tu tem e compra a pérola preciosa que é a salvação. Amém. As coisas desse mundo não têm importância nenhuma. Então se a gente passar fome foi da vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós, o salmista diz, já fui novo e hoje sou velho, e nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar pão. Se nós formos de verdade cristãos, se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, nunca nós vamos passar necessidade, porque Deus cuida de nós. Nós não vimos isso quando o profeta estava caído, estava enfiado dentro da caverna lá. Não foi um anjo lá levar pão para ele comer? Olha a parábola, olha, os lírios dos campos não tecem, não fiam, nem Salomão em toda a sua vida cheia de glória se vestiu tão bem quanto o lírio hoje nasce e amanhã morre. Olha os pássaros no céu, por acaso eles trabalham para poder comer? Não, Deus cuida deles. E será que Ele não vai cuidar de nós que somos a menina dos seus olhos. A menina dos olhos, que como ele fala, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele vai deixar nós passar necessidade? Não. E se nós passar necessidade, sem problema nenhum, para que seja para a honra e para a glória de Deus. Amém. Entende? O que tem sido mais valioso na nossa vida? O que tem sido a coisa primordial no nosso viver? O que tem sido a coisa que tem transformado o nosso viver? Nós temos colocado tudo à frente de Deus na nossa vida. Como eu falei, hoje eu não posso. Lembra da passagem lá, diz assim, vamos para o casamento. Não, vamos ver, me segue. Não posso. Tem o casamento que eu tenho que ir. Eu tenho uma junta de boi para vender. Sabe, nos dias de hoje, vamos seguir a Cristo. Não posso, eu tenho uns compromissos que eu tenho que fazer. Depois que eu terminar a faculdade, daí eu faço. Depois que agora eu tô me crescendo na empresa, aí quando eu chegar no auge, quando eu chegar lá no posto que eu quero, aí eu vou conseguir parar e vou conseguir descansar, e aí eu vou conseguir dedicar minha vida para Deus. Se eu fizer tal coisa, daí eu vou dedicar minha vida para Deus. Se eu fizer tal coisa, eu vou me dedicar minha vida para Deus. Consegue pegar um pano para mim lá? Sabe, quando nós começamos a colocar um monte de coisas que pode mudar o nosso viver, e na realidade não é isso que tem acontecido na nossa vida. Nós temos feito tudo que é tipo de coisa para buscar os nossos bens, os nossos interesses, e não os interesses de Deus. Nós temos que mudar o nosso viver. Não é isso que a palavra tem nos ensinado. Não é isso que todas as quintas-feiras, todas as quartas-feiras eu tenho falado aqui, e nem nos domingos também. Nós não temos falado a respeito disso. Nós temos falado a respeito de coisas que não são desse mundo. Nós temos falado sobre coisas que modificam a nossa vida de verdade. Nós temos falado de coisas que transformam o nosso viver. É isso que nós temos falado. E o salmista diz que ele se apressa em fazer a vontade de Deus. Ele corre para fazer com o máximo de velocidade. Ele não brinca com as convicções que ele tem.
Ele procura não abafar a consciência dele, porque muitas vezes a consciência da gente diz que nós estamos fazendo coisas erradas. E aí a gente diz assim, não é errado. Isso não é errado. Nós arranjamos desculpa para os nossos erros. Sabe, um dia eu estava falando com um rapaz a respeito de imposto. Nós pagamos os impostos. Aí se nós pararmos para pensar, nós pagamos os impostos, o imposto disso, os impostos nas compras, o imposto quando a gente vende, a gente paga imposto em todas as coisas, nos alimentos, e aí chega no fim do mês, aí o imposto de renda come junto na mesa, e aí chega, aí nós vamos dar um jeito, quando nós conseguimos, de burlar. Vou pegar um dinheiro lá e não vou declarar, porque, gente, sério, eu pago os impostos tudo correto, tudo certinho, e para ter saúde, e não tenho saúde, eu tenho que pagar um plano de saúde. Eu pago imposto para ter segurança, e não tenho segurança. Eu preciso pagar o cara que cuida aqui da rua, o guardinha. Eu pago para ter iluminação pública. E depois a Celesc vem e me cobra mais. Eu pago para... E tem que colocar lâmpada, né, na frente da minha casa para iluminar, porque muitas ruas não tem iluminação. Eu pago para... Cara, eu pago tudo. E chega no fim do mês, eu não tenho de volta. O governo não me dá. Como eu falei, eu preciso pagar um plano de saúde para conseguir ter a saúde. Eu preciso pagar uma segurança para ter segurança. Eu preciso pagar iluminação para ter iluminação. Eu preciso pagar um serviço de limpeza para ter a limpeza na rua. Eu preciso pagar... Cara, então, se eu pegar e enrolar o governo lá em alguns valores... Eu vou pegar esses valores e o valor que eu ia ter que pagar de imposto, eu pago essa segurança. O valor que eu ia pagar de imposto, eu vou pagar a minha saúde. E assim eu vou tirando do governo para poder pagar, né? E aí eu estou arranjando desculpa para o meu erro. Mas o governo está fazendo errado agora. O governo fazer errado me dá o direito de errar também. De quem está de quem é esse rosto na moeda? É de César, então dá para César o que é de César. As coisas do mundo são do mundo, as coisas de Deus são de Deus. Eu não posso inventar história, eu não posso inventar subterfúgio para poder pecar. Eu não posso arranjar desculpa para poder fazer as coisas que eu quero fazer. Sério, se tu quer viver no pecado, se tu quer fazer as coisas erradas, vai e faz, gente. Porque se tu fizer as coisas erradas dizendo que é cristão, tu vai perder o mundo e vai para o inferno. Então, se tu quer fazer as coisas erradas, vai e faz as coisas erradas. Aproveita a vida aqui na terra, se é isso que tu quer. Aproveita a vida na terra, ganha dinheiro, faz tudo que tu puder, que depois tu vai para o inferno. Ou abandona essa vida aqui na terra e vive para Deus. É isso que o salmista está dizendo para nós aqui. Nós precisamos mudar. Nós precisamos percorrer o caminho correto. Nós temos que pegar o caminho do rei. Nós temos que estar pronto para nos arrepender de todos os nossos erros e de todos os nossos pecados. Nós temos que ter prontidão na obediência. Nós temos que obedecer às pessoas, obedecer a Deus verdadeiramente. A palavra original aqui, ela quer dizer para nós, quando ela fala que eu não tenho tempo a perder, ela está falando incrivelmente, enfaticamente, ela está falando enfático, cara, eu não posso perder tempo. Eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus agora. Eu preciso mudar de imediato. Sobre o que tu falou antes, eu estava procurando porque eu não lembrava onde que ficava. Mas sobre o governo não me dá o que eu pago para me dar, então eu não vou pagar também. Em Lucas 6, a partir do 31... Lucas 6, do 31 em diante. Jesus fala:
façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão, porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão, até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Então é isso, a gente não deve pagar o imposto porque o governo vai nos dar algo em troca. A gente deve pagar o imposto porque a nossa função é devido. como cristão obedecer, cumprir, entregar. É isso. Que mérito temos fazendo bem para quem nos faz bem? Isso até o pecador faz para receber o bem em troca, né? Qual é o mérito que tem eu pagar a Unimed e usar a Unimed? Não tem mérito nenhum. Não tem mérito. Tem uma... eu pago e recebo de volta. Né? Que nem eu pago, por exemplo, eu trato com um rapaz para vir capinar o pátio, ele capina o pátio, terminou o fim do dia, eu pago o salário dele, pronto. Eu pago o valor que foi tratado com ele ali e ele recebeu aquilo que foi devido. Isso não tem nada de bom, entende? Agora, se ele viesse aqui, chegasse e capinasse o dia inteiro, chegasse no fim do dia e dissesse assim para mim: não, muito obrigado, eu não quero receber. Eu estou fazendo isso para te abençoar, para te beneficiar. Isso, ele está fazendo uma coisa que é a mais do que era para fazer. Ou chegar no fim do dia, em vez de eu dar o valor que eu tratei com ele, eu dou o dobro do valor. Ó, tá aqui, ó. Ah, mas eu tratei tanto com o senhor está me dando dinheiro a mais. Mas eu quero te dar, eu quero te abençoar, é isso. Entende? Qual é o mérito que tem de nós fazer aquilo que temos que fazer? Tu trabalha na empresa, o teu senhor lá paga para te fazer tal função. E aí chega no fim do mês, ele te paga aquilo que tratou contigo. Não tem mérito nenhum. Não tem, quer dizer, tem o mérito, tu está sendo pago pelo aquilo que tu está fazendo. Não existe. Isso até como é que a palavra falou? Até os gentios fazem. Até os pecadores fazem, né? Ele trata e paga. E qual a diferença que nós temos sido para as pessoas do mundo? Sabe, é o cara chegar aqui na minha porta e me oferecer, cara, eu tenho como fazer um gato na tua luz ali. Em vez de tu pagar R$200 de luz, tu vai pagar R$15 de luz. Aí tu vai dizer para ele assim: cara, eu sou cristão. Eu tenho que pagar o que eu devo. Isso, claro, não é uma palavra para justificar aos que fazem errado. Porque, querendo ou não, a gente não está buscando a justiça de Deus. Sim. Porque se a gente dependesse da justiça de Deus, a gente estaria no inferno, né? Então... mas é muito injusto eu pagar meus impostos e não receber em troca. É injusto, mas a gente não está correndo atrás da justiça aqui na Terra. A gente está correndo atrás da recompensa que Ele prometeu que vai nos dar. Se a gente sofrer aqui essas consequências, a gente vai ter uma recompensa muito maior do que parar de pagar imposto e continuar sem ter as coisas. Nós não estamos atrás de justiça, nós estamos atrás de Deus, entende? É isso. Entende? Tu quer justiça, gente? Sério, sério. Se a gente quer justiça... Cara, eu estou batendo nessa tecla aqui, eu acho que faz uns 2 ou 3 meses que eu estou batendo nessa tecla. Parem de querer coisas temporais. Parem de desejar coisas temporais. Por causa que eu tenho direito, sabe? Eu acho tão interessante as pessoas... Tu vê quando as pessoas conversam e assim, porque eu tenho direito, porque eu tenho direito, porque eu tenho direito. As pessoas só vê os direitos que ela tem e não vê o dever. Nós precisamos ver os nossos deveres. É isso que nós temos que olhar. Entende? O direito, cara, eu não tenho o direito. Qual, sabe? Vamos lá. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho o direito. E se ele for cerceado, eu vou entristecer com isso? Não vou, porque Deus assim o quis. Entende o que eu quero falar para vocês? É que nem eu faço parte de um grupo de pastores, e esse grupo de pastores, eles têm horror. Mas não pode, por causa que eles vão tirar, se
se o fulano de tal ganhar, nós vamos perder a liberdade, nós não vamos poder mais fazer isso, nós não vamos mais poder fazer aquilo. Vocês estão preocupados com as coisas do mundo, gente? Nós estamos preocupados com as coisas do mundo, ou nós estamos preocupados com as coisas de Deus? Quando é que Cristo se preocupou com as coisas do mundo? Não, ele fazia o que era para ser feito, ele falava a respeito da palavra de Deus. Ah, mas ele não sofreu a perseguição. Como é que ele não sofreu perseguição? Olha lá no livro de Atos, minha gente. No livro de Atos teve lugares que ele teve que sair fugido, que ele se escondia no meio das pessoas e correu e fugiu porque se iam pegar ele e iam matar ele. Desde que ele nasceu. Ele foi perseguido com 2 anos de idade por Herodes para ser morto. Entende? Aí nós estamos preocupados. Eu não posso ser perseguido. Está me perseguindo. Mas a palavra de Deus diz para nós que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Então deixe que eles nos persigam, mas cumpram a lei. Agora tem um cara aí que está sendo, que mandaram prender aí, botar a tornozeleira aí. Aí eu estou vendo, gente, vou arranjar confusão para mim. Tô vendo um monte de crente dizendo que o cara tá errado lá, o Alexandre. O Alexandre de Moraes está errado lá, porque está mandando ele pregar, ele mandando prender ele, usar a tornozeleira lá. Porque estão cerceando o negócio. Mas ele fez coisa contra a lei. Ele levantou pessoas contra a democracia. Usando o nome de Deus ainda. Sabe? E aí eu vejo crente defendendo isso, defendendo o erro. Eu vejo crente defendendo o tapa que o Will Smith deu no cara lá. Eu vejo crente defendendo o caso do mendigo que aconteceu aí. Isso é vergonhoso, crente defendendo o erro, isso é vergonhoso. Isso é triste. Crente defendendo que... Olha, gente, sabe, é vergonhoso, é vergonhoso isso. Defendendo... cai pra política e eu começo a ficar nervoso, gente, olha, sinceramente. Vou voltar pra palavra, então. Sabe, é triste quando a gente começa a ver que os valores dos crentes estão sendo valores temporais. Porque eu quero ter liberdade de expressão. Eu quero ser perseguido por amor à palavra de Deus. É isso que eu quero. Quando eu vejo o Paul Washer falar, que ele diz assim, o maior sonho da minha vida, ele disse, o maior sonho da minha vida é se um dia o meu filho sair daqui e ir para um lugar onde tenha antropófagos, não, canibais, onde tem pessoas canibais e o meu filho seja morto e comido por canibais por estar falando o evangelho de Deus. Isso vai trazer alegria na minha vida. Será que nós temos condição de dizer isso? A minha alegria é ver o meu filho morrendo e falando do evangelho de Deus. Ou quando a gente vê lá na África, lá na Coreia, pessoas sendo presas e os pais alegres e orando por eles, Senhor, faz com que o meu filho resista até a morte e por amor à tua palavra. Isso é ser evangelho, não é querer. Não, eu quero viver, eu quero falar o que eu quero ter liberdade, eu quero isso, eu quero aquilo. Foi isso que Cristo falou. Ou quando o Pedro puxou a espada e arrancou a orelha de Malco lá, o que ele disse? Pedro, para! Não é coisa mundial, não é coisa terrena minha. A minha vida é outra. Entende? Mas não, nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas espirituais. E eu não vou conseguir terminar o versículo hoje. Eu estou recém no terceiro ponto aqui. Eu tenho 7 pontos para depois entrar na palavra de hoje. Gente, sabe, é triste demais. Eu vou terminar esse terceiro ponto aqui. A gente vai encerrar por hoje, porque não tem como a gente seguir adiante. Porque eu não vou conseguir terminar mesmo. Sabe, gente, nós não temos tempo a perder, assim como o salmista diz, eu preciso fazer isso sem demora, e é para já, é para agora. Eu preciso expressar não os meus sentimentos, mas
Porque se for os meus sentimentos, os meus sentimentos são carnais, os meus desejos são carnais. Eu tenho que reprimir esses meus desejos e viver espiritualmente, porque que fala para nós em João 3, que diz, aquele que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que tu nasça de novo e viva uma nova vida. Nós não vivemos mais em carne, mas nós temos que viver em Espírito. Nós temos que viver uma nova forma de vida. E precisa o reino de Deus ser implementado, estabelecido no nosso viver. Quando a palavra de Deus colocar em primeiro lugar o reino de Deus, é isso que ele está dizendo. Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu quero que seja implementado o reino de Deus no meu viver. Eu preciso ter uma ação positiva para isso. Eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso tomar uma decisão espiritualmente. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu não quero mais viver de acordo com a vontade humana. Eu não quero mais ter os desejos carnais, mas eu quero que os meus desejos sejam todos espirituais. Eu quero viver para Cristo, eu quero andar conforme Cristo manda. Eu quero fazer a vontade de Deus, como diz em Gálatas, Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso que a verdade dele viva na minha vida. Eu preciso que o homem suma e Deus cresça na gente. É isso que ele quer dizer nessa palavra. Nós precisamos mudar completamente a nossa forma de viver. Nós não podemos, gente, nós não podemos mais viver como nós estamos vivendo. Nós precisamos mudar. Eu estou falando de todos nós, eu estou falando de cada um de vocês que está assistindo, eu estou falando de mim. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos fazer. Não estou dizendo aqui que de agora em diante nós vamos deixar de viver. Não, não é isso. Cristo nem diz isso para nós. Ele não manda para nós que nós abandonemos. Quando a palavra de Deus diz para nós ali, aquele que segue pai e mãe não é digno de mim, ele não está dizendo que para a gente abandonar o nosso pai, para a gente abandonar a nossa mãe, para nós abandonar o mundo, para abandonar o serviço. Não, não é isso. Isso de abandonar essas coisas são para pessoas que têm chamado, tem pessoas que têm chamado, que é para sair daqui, abandonar toda a vida dele aqui, ir lá para outro lugar e falar do evangelho para outras pessoas, mas isso são pessoas que têm chamado, mas todos nós fomos chamados a ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Todos nós fomos chamados para falar de Cristo aonde nós estamos. Todos nós fomos chamados para correr sem demora para cumprir a palavra de Deus, o evangelho de Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que colocar a vontade de Deus em prática na nossa vida. Nós temos que lutar para isso, porque não é fácil, porque arranjar uma academia de espírito aí para fortificar o nosso espírito, porque hoje eu estou vendo as pessoas só em academia física para deixar, sabe, é triste quando a gente vê isso. Vamos mudar de vida, gente. Vamos transformar o nosso viver. Vamos viver de acordo com a vontade desse Deus maravilhoso. Vamos fazer a vontade dele todos os dias do nosso viver. Vamos amar a Deus e colocar ele em primeiro lugar no nosso viver. E assim nós seremos transformados por esse poder maravilhoso de Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez eu tenho que pedir perdão para vocês, porque eu me emociono e, gente, é tão triste quando a gente começa a olhar, fazer isso que o salmista diz para nós aqui. Eu olhei no verso 59, né, não no 60, que hoje eu falei um pouquinho, voltei a falar a ideia do 59 para grudar no 60, né? Que eu olhei para dentro de mim e vi o quanto eu era errado. E aí eu me apresso em transformar a minha vida. Não adianta nada também a gente olhar para dentro da gente, ver que as coisas estão erradas e continuar da mesma forma. Eu quero te convidar a mudar de vida. Eu quero te convidar a transformar o teu viver e dizer assim, cara, eu não quero mais. Eu não quero mais viver da forma que eu estava vivendo. Eu quero ser transformado. Eu quero, aonde as pessoas olharem, enxergar na minha vida Cristo. Eu quero que as pessoas reconheçam Cristo no meu viver. Não pela minha aparência, porque eu uso calça comprida, blusa de manga comprida, ou ando de tal forma ou de tal forma, com alguns costumes de alguma igreja. Mas não.
Quando as pessoas olharem para mim e ver em mim o refletir de Cristo, ver em mim a luz de Cristo que transforma as vidas. É isso que nós precisamos mudar urgentemente o nosso viver. Façam isso, coloquem um propósito com Deus e dizem assim: Senhor, muda a minha vida. Que essa palavra tenha quebrantado o teu coração, que essa palavra tenha tocado em ti, não de uma forma, saí abençoado desse culto, mas eu saí transformado desse culto. Eu saí transformado com essa palavra, porque eu vi o quanto eu necessito mudar. Como a Josi colocou ali, como é que é a palavra? E diz, eu li a Bíblia e encontrei vários erros, todos em mim. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê os erros que existem na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês e nós não sejamos somente observadores desses erros, mas que nós possamos transformar a nossa vida, tirando eles, um por um, um por um, um por um. E aí um dia nós chegar lá na presença de Deus e dizer assim: combati o bom combate, lutei a carreira, venci a fé. Amém? Que nós possamos um dia todos nos reunirmos lá na presença de Cristo, tomar a ceia das mãos de Cristo ao lado de Deus, com todos os nossos irmãos, todos nós, junto com Paulo, João, Adão, todos nós lá, maravilhados na presença dos santos. Amém? Deus faz uma oração para nós e assim a gente encerra essa live. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por este momento que tivemos aqui, Pai, onde podemos aprender um pouco mais e esclarecer algumas dúvidas que tínhamos em nosso coração, Pai, a respeito da Tua Palavra, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nessa noite, Pai, e que nós nos preparemos, Pai, estejamos prontos para ouvir a Tua voz, Senhor. Eu te agradeço e te peço que Tu nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tô suando, não é que esteja calor aqui, tá, gente? É que toda vez que a gente fala da palavra de Deus, eu tô um suador. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui de novo falando a respeito de João. E quarta que vem novamente aqui. Domingo às 19h30 e quarta que vem às 20 horas. Fique na paz e até domingo. Amém.